Gente querida, é um prazer estar aqui com vocês para mais um podcast aqui do canal. E o podcast de hoje está incrível, tenho certeza que vocês vão gostar. Nós iremos falar sobre a doutrina do Espírito Santo e a doutrina de Cristo. Antes de qualquer coisa, é importante dizer que o Espírito Santo nos transforma do que éramos lá no passado para o que deveríamos ser no futuro. Olha que coisa impressionante. Ele é um amigo, na verdade, porque ele sabe tudo sobre nós e nos ama de qualquer forma. Ele se compromete conosco a nos ajudar a mudar, ser o tipo de homem ou mulher que queremos no fundo da nossa alma. Esse é o nosso amigo, o Espírito Santo. As 4 principais subdivisões da doutrina do Espírito Santo são a personalidade, a deidade, a salvação e os dons. A personalidade significa que o Espírito Santo é um ser pessoal. Não é simplesmente uma força impessoal. O Espírito Santo, às vezes, é percebido como o equivalente religioso do espírito escolar. Isso não está correto. Na Bíblia, o Espírito Santo é tratado como uma pessoa e recebe os atributos de personalidade, como emoções, ações, intelecto e relacionamentos. Uma passagem central que nós podemos utilizar é a de Efésios 4, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quando falamos em deidade, nós estamos dizendo que o Espírito Santo é divino. A terceira pessoa da Trindade é um ser divino, tá? Não se esqueça disso. E o que eu quero dizer com isso? Olha, não só o Espírito Santo é um ser pessoal, ele também é divino. Isso significa que ele possui atributos divinos como onipresença, onipotência, onisciência. Por que isso? Porque ele realizou milagres que só Deus poderia ter feito, como a criação do mundo e a concepção milagrosa de Jesus. Além disso, ele está associado a um plano igual aos dos outros membros da Trindade. A passagem central, muito utilizada, é de 2 Coríntios 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. A terceira subdivisão da doutrina do Espírito Santo é a salvação. O Espírito Santo tem um papel instrumental na salvação pessoal de indivíduos que se tornam cristãos. É o Espírito Santo que nos permite ver nossos pecados e perceber que deveríamos nos afastar deles. É o Espírito Santo que nos ajuda a ver que, para nos tornarmos cristãos, devemos acreditar em Jesus, pedir que Ele perdoe nossos pecados e nos dê vida eterna, além de comprometer nossa vida a Ele também. Há 5 áreas principais de envolvimento do Espírito Santo na salvação pessoal. A convicção, ou seja, o Espírito Santo ele convence uma pessoa de sua necessidade de mudar algum pensamento, de mudar alguma atitude, de mudar alguma ação. E esse fenômeno às vezes é acompanhado de um forte sentimento de culpa em relação ao erro. Uma passagem muito conhecida que podemos usar é de João 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Outra área principal de envolvimento do Espírito Santo na salvação pessoal é a regeneração ou renascimento, que se relaciona à frase bíblica, nascido de novo. O nosso renascimento se difere do nosso primeiro nascimento quando fomos concebidos fisicamente e herdamos a nossa natureza pecaminosa. O novo nascimento é um nascimento espiritual, santo e celestial que resulta em nós sendo vivificados espiritualmente. O homem, em seu estado natural, está morto em seus delitos e pecados, até ser vivificado, ou seja, regenerado por Cristo. Isso acontece quando ele coloca a sua fé em Cristo. Efésios 2, versículo 1. A regeneração é uma mudança radical. Assim como o nascimento físico resultou em um novo indivíduo entrando no reino da terra, o novo nascimento espiritual resultou em uma nova pessoa entrando no reino celestial. Efésios 2, versículo 6. Após a regeneração, começamos a ver, ouvir e buscar coisas divinas. Começamos a viver uma vida de fé e santidade. Agora Cristo está formado nos corações. Agora somos participantes da natureza divina, tendo sido feitos novas criaturas, conforme nos ensina o texto de 2 Coríntios 5, versículo 17. Deus, não o homem, é a fonte dessa transformação.
conforme nos diz Efésios 2, versículo 1 e versículo 8. O grande amor e dom gratuito de Deus, a sua rica graça e misericórdia abundante, são a causa do renascimento. O grande poder de Deus, o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, é demonstrado na regeneração e conversão de pecadores, conforme nos ensina o texto de Efésios 1, versículos 19 e 20. A regeneração é necessária. A carne humana pecaminosa não pode entrar na presença de Deus. Em sua conversa com Nicodemos, vocês lembram? Jesus disse 2 vezes que um homem deve nascer de novo a fim de ver o reino de Deus. João 3, versículo 3 e 7. A regeneração não é opcional, pois o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, versículo 6. O nascimento físico nos traz à terra. O renascimento espiritual nos leva ao céu. Veja também Efésios 2, versículo 1, 1 Pedro 1, versículo 23, João 1, versículo 13, 1 Epístola de João 3, versículo 9, 4, versículo 7, 5, versículo 1, 4 e 18. A regeneração faz parte do que Deus faz por nós no momento da salvação, juntamente com sermos selados, conforme nos ensina Efésios 1, versículo 14, adotados, conforme nos ensina Gálatas 4, versículo 5, reconciliados, conforme nos ensina 2 Coríntios 5, versículo 18 a 20. A regeneração é quando Deus dá vida espiritual a uma pessoa como resultado da sua fé em Jesus Cristo. Antes da salvação, não éramos filhos de Deus. João 1, versículo 12 e 13. Pelo contrário, éramos filhos da ira, conforme nos ensina Efésios 2, versículo 3, Romanos 5, versículo 18 a 20. Antes da salvação, estávamos degenerados. Depois da salvação, somos regenerados. O resultado da regeneração é a paz com Deus. Romanos 5, 1. Uma nova vida. Tito 3, 5. 2 Coríntios 5, versículo 17. E a filiação eterna. João 1, versículo 12 e 13. E Gálatas 3, versículo 26. A regeneração começa o processo de santificação, através do qual nos tornamos as pessoas que Deus pretende que sejamos. Confira só em Romanos 8, versículo 28 até o 30. O único meio de regeneração é pela fé na obra consumada de Cristo na cruz. Nenhuma quantidade de boas obras ou de observância da lei pode regenerar o coração, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Romanos 3, versículo 20. Somente Cristo oferece uma cura para a depravação total do coração humano. Não precisamos de uma renovação, reforma ou reorganização. Nós precisamos de renascimento. A próxima área principal de envolvimento do Espírito Santo na salvação pessoal é a habitação. O Espírito Santo misteriosamente estabelece residência dentro de uma pessoa quando ela se torna cristã, encorajando-a e fortalecendo-a a viver um estilo de vida apropriado. Uma passagem que podemos usar é de Romanos 8, versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. A próxima área em que o Espírito Santo atua na salvação de uma pessoa é o batismo. O corpo de Cristo é um termo dado à totalidade de todos os que creem em Jesus Cristo. Batizar significa colocar em. Tecnicamente, ser batizado no corpo de Cristo significa ser membro daquele organismo espiritual. A passagem que podemos utilizar é de 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. E a última área aqui, a quinta área principal, sobre o envolvimento do Espírito Santo na salvação do homem, é o selar. Selar é garantir o relacionamento do cristão com Deus, e é isso que o Espírito Santo faz também. O Espírito Santo se torna a garantia de nossa herança espiritual, que será totalmente realizada quando morrermos. Isso significa que depois que uma pessoa foi regenerada, habitada e batizada no corpo de Cristo, sua posição está assegurada. Veja só o que nos diz Efésios 1, versículo 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Bem,
Estamos falando sobre as 4 principais subdivisões da doutrina do Espírito Santo. Falamos da personalidade, da deidade, da salvação e agora vamos falar dos dons. Bem, quando falamos dos dons, é necessário entender que o Espírito Santo, ele transmite habilidades espirituais para os cristãos. Deus quer usar a todos nós para sermos ministros dos outros. O Espírito Santo nos dá um dom espiritual especial para sermos ministros dos outros. É algo que devemos querer e algo no qual somos eficientes. No entanto, como Deus está trabalhando por nosso intermédio com esse dom, os resultados devem ser sempre atribuídos a Ele e não a nós. Devemos evitar 2 desequilíbrios. Não devemos ficar desencorajados se nossos resultados são pequenos e não devemos ficar inflados se nossos resultados são abundantes. Porque no verdadeiro exercício dos dons espirituais é Deus quem produz os resultados, poucos ou abundantes. Uma passagem central é a seguinte, de 1 Coríntios 12, versículo 4 e 11. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Quando a Reforma Protestante surgiu, os reformadores estavam lutando, em primeiro lugar, contra a Igreja Católica, que afirmava a continuação da revelação contínua, e continua afirmando. Isso significa dizer que para a Igreja Católica a Bíblia não é a palavra final de Deus, mas Deus continua se revelando à Igreja através do magistério católico e através do Papa. É por isso que eles têm doutrinas como a virgindade perpétua de Maria e a ascensão de Maria aos céus, o dogma de que Maria subiu aos céus exatamente como Cristo subiu. Isso acontece porque eles acreditam em revelação contínua. Portanto, na época da Reforma, os reformadores eles entenderam que esta porta aberta de novas revelações era a causa de todas as outras doutrinas erradas da Idade Média. Então, os reformadores se levantaram e disseram sola Escritura, somente as Escrituras, somente a Bíblia, pois Deus não traz novas revelações. O que Ele tinha para nos dizer está dito na Bíblia. Então, não há novas revelações. O que aconteceu é que os reformadores estavam enfrentando a doutrina do papado de um lado e também estavam lutando contra o movimento que havia ao lado dos anabatistas, chamado de os entusiastas, que era um grupo liderado por um profeta alemão que dizia que Deus estava se revelando naqueles dias como havia se revelado no período dos apóstolos. E esse pessoal trouxe tantos problemas para os reformadores quanto a Igreja Católica. Portanto, a Reforma Protestante lutava contra a Igreja Católica e contra esses entusiastas também. Por conta disso, quase todas as confissões feitas no período da Reforma diziam que não há novas revelações e Deus nos fala somente pela Bíblia e nada mais, sendo a única regra de fé e prática. Sola Escritura é o primeiro slogan da Reforma. Isso foi entendido pelos reformados como se referindo àqueles dons que no passado Deus concedeu através dos quais havia revelação. O dom da profecia, o dom de milagres, o dom de línguas. Eles entendiam que esses dons eram revelacionais. Deus se revelava de uma forma extraordinária através do milagre, através das línguas, através das profecias. E daí eles disseram que esses dons cessaram, porque eles fazem parte daquele período em que Deus estava se revelando. Mas agora que a Bíblia está completa, nós não temos mais esses dons revelacionais. No entanto, preste bastante atenção nisso, a última geração de reformados tem um entendimento um pouco diferente, principalmente à luz do movimento pentecostal que existe há pouco mais de 100 anos, né? E vários dos reformados, que normalmente são chamados de novos calvinistas, exatamente porque trazem algum novo entendimento da doutrina calvinista em relação a alguns pontos como esse, dizem que, de fato, não há novas revelações. Mas o dom de línguas, por exemplo, ele não é revelacional, pois não trazia uma nova revelação, mas é um dom em que a pessoa é capaz de se dirigir a Deus em uma língua que ela nunca falou, nunca aprendeu. No entanto, isso não traz nenhum conteúdo novo. Da mesma forma, Deus pode curar uma pessoa hoje, pois isso não traz nenhuma nova revelação. Portanto, se Deus quiser, Ele pode dar esses dons porque eles não implicam em novas revelações. Portanto, preste bastante atenção, o problema está nas novas revelações. E não tendo novas revelações, não há dificuldade na defesa dos dons espirituais. No entanto, se vocês acreditam em novas revelações, vocês têm que assinar embaixo também o que os católicos acreditam e o que o grupo de entusiastas também acreditavam. Que se novas revelações
É possível, em nossos dias, elas se tornam palavras de Deus com a mesma autoridade que a Bíblia. E isso é algo que nós não podemos aceitar. Sola Escritura, afinal de contas, é o primeiro slogan da reforma do qual todos nós concordamos. E como igrejas reformadas que somos, precisamos ser fiéis à doutrina reformada. Até porque a doutrina reformada é fiel, totalmente fiel às Sagradas Escrituras. Dons são diferentes de fruto. É bom que se diga isso também. Gálatas 5, 22 e 23 nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Preste bastante atenção. Veja o que esse texto glorioso nos diz. Mas o fruto do Espírito. Ele não está falando aqui de diversos frutos, ele está falando do fruto. Bem, ambos são obra do Espírito Santo, os dons e o fruto. Nem todos têm todos os dons, e nenhum cristão salvo pela graça fica sem sequer um dom. Os dons são diversos e são distribuídos conforme apraz o Espírito Santo de Deus. No entanto, aquele no qual o Espírito Santo habita produz o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é como uma fruta, podemos aí dizer uma laranja, por exemplo, ou uma pocã, não sei se vocês já ouviram falar da pocã, uma espécie de tangerina, né? Com vários gomos. Portanto, ou a pessoa tem o fruto ou não tem. Não é possível ter amor, por exemplo, e não ter paz. Não é possível ter paciência e não ter mansidão. Não é possível ter domínio próprio e não ter amor. O fruto é um só, com os seus vários aspectos e manifestações, não sendo produto do caráter ou da educação de determinada pessoa. O fruto do Espírito Santo é do Espírito Santo. Não é produzido pelo homem, por nada que o homem possa fazer de bom. Ele é o fruto do Espírito Santo. É ele que produz esse fruto em nós, é o Espírito Santo. Então, os dons são diversos, não é? Pois o propósito é que os dons de uns venham a suprir a necessidade de outros e vice-versa. Mas o fruto precisa estar presente na vida de todos os que foram salvos pela graça. Desta forma, podemos dizer que todo cristão tem o fruto do Espírito Santo. Mas na medida em que você vai crescendo na graça e se sujeitando mais ao senhorio de Cristo, esse fruto vai sendo mais notado, mais visto, mais percebido. Quanto mais cheio do Espírito Santo você se tornar, mais as pessoas notarão o fruto do Espírito Santo em você. Deu para entender? Agora falaremos sobre a doutrina de Cristo. Qualquer tentativa de expor de modo breve e completo a identificação, o ministério e os ensinos de Jesus deve ser vista como algo semelhante à tentativa de pôr o oceano dentro de uma xícara. A grandeza de Jesus, sua subsequente vastíssima influência e nosso conhecimento relativamente pequeno de sua vida, ministério e ensinos, de pronto nos colocam em um dilema, porquanto qualquer esforço terá de ficar muito aquém do alvo de uma caracterização adequada de sua pessoa. Todo esse comentário meu aqui é apenas uma tentativa um pouco mais extensa de caracterizar a Jesus e sua importância. E a existência de muitos comentários, alguns deles versículo por versículo, lado a lado com muitos outros, e muitos volumes sendo produzidos a cada ano, de diversas categorias, demonstra que essa tarefa jamais poderá ser realizada de modo completo ou de modo perfeito. Fique bastante claro isso aí na sua mente e no seu coração. Bem, ao que sabemos, Jesus nada escreveu. Apesar de que muitos sentiram a necessidade de escrever a respeito dele, necessidade essa que prossegue até hoje, pois cada geração precisa ter os seus próprios intérpretes sobre o sentido da vida de Cristo, Jesus mesmo nada escreveu. Jesus jamais deixou a Palestina também, é importante dizer, jamais deixou a Palestina durante seu ministério terreno. Exceto que, de certa feita, esteve na região de Tiro e de Sidom, mas o seu nome é conhecido em toda a parte do mundo, não é? Os historiadores afiançam-nos que antes do fim do século II, 20 distintos grupos religiosos tinham saltado a existência, todos afirmando alguma espécie de origem em Cristo, embora apresentando definições diferentes e contraditórias acerca dele e de seu ministério. Antes do fim do século IV, havia mais de 80 desses grupos, mas hoje exauriria a boa matemática se quiséssemos contar o número de grupos existentes, todos supostamente alicerçados em sua autoridade.
É verdade que quando qualquer gênio criador aparece entre os homens, o resultado natural é uma modalidade de conflito e de revolução. As pessoas que entram em contato com o mesmo são modificadas por ele ou, por outro lado, têm de fazer-lhe tenaz resistência, a fim de se livrarem de sua possível influência. Quanto mais elevada for a estatura desse gênio criador, tanto mais intenso será o conflito, a modificação e a mudança nas vidas daqueles que entram em contato com ele. No caso de Jesus, essa verdade é óbvia. Até mesmo os elementos liberais, que negam completamente a divindade de Cristo, reconhecem, não obstante, o valor de sua pessoa. E na maioria dos casos, nem procuram livrar-se totalmente de sua influência. Que isso continue ocorrendo quase 2000 anos depois de sua vida terrena, por si mesmo é grande indicação da magnitude de sua pessoa. Os ateus e agnósticos são igualmente afetados por ele, mas nesses casos o conflito e a reação adversa são ativados. Alguns têm passado a vida inteira na tentativa de anular e desacreditar a sua influência e de diminuir-lhe a importância. Essa oposição é apenas um testemunho involuntário acerca da grandeza de Cristo. Os crentes apresentam a maior evidência de sua grandeza porquanto procuram incorporar em si mesmos algo de sua vida. Aqueles que conseguem isso em maior profundidade são os mais excelentes exemplos de sua magnitude. Quase 20 séculos não têm podido diminuir as modificações, alterações, transformações e conflitos que a presença de Cristo criou nesta terra. Portanto, podemos dizer que as atitudes sobre Jesus são variadas e geralmente defendidas com força. Da negação de que uma pessoa chamada Jesus de Nazaré tenha existido, a acreditar que ele era Deus encarnado, as pessoas demonstram suas convicções ignorando-o ou adorando-o. Talvez o conceito mais popular de Jesus é que, apesar de não ser divino, ele era um grande mestre e líder moral. As pessoas costumam dizer isso, que apesar de não ser mais Deus do que você ou eu, é um maravilhoso exemplo a seguir. Esse é um conceito difícil de manter de forma consistente. A razão disso é expressa muito bem por C.S. Lewis, que escreveu em seu livro Cristianismo Puro e Simples o seguinte argumento: essa é a coisa que não devemos falar. Um homem que é meramente um homem e disse os tipos de coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Ele seria ou um lunático no nível de um homem que diz ser um ovo, ou seria um demônio do inferno. Você precisa escolher. Ou esse homem foi e é o Filho de Deus, ou então um louco, ou algo pior. Você pode mandar que se cale como um louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode cair a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não venham com essa besteira condescendente de que ele foi um grande mestre humano. Ele não deixou essa porta aberta. Não foi sua intenção. A posição da Bíblia é direta ao apresentar Jesus como divino, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Ele é totalmente homem e totalmente Deus. Se não fosse homem, não poderia ter morrido por nossos pecados. E se não fosse Deus, sua morte não teria resultado em nada. Para entender a posição da Bíblia sobre Jesus, devemos ver que Jesus é apresentado como Messias, o Salvador do mundo, que foi profetizado por todo o Velho Testamento, que viria a morrer pelos pecados do mundo e que voltaria para estabelecer a justiça em um novo céu e em uma nova terra. Fora das próprias Escrituras, não encontramos muito testemunho ou material que nos forneça informações sobre Jesus. Ele é mencionado pelos historiadores romanos Tácito, que viveu do ano 56 ao 117 aproximadamente, Suetônio, que viveu entre o ano 69 e o 141, Plínio, que viveu entre o ano 61 e o 114, e pelo famoso historiador judeu Flávio Josefo, que viveu do ano 37 ao ano 100. Também existem numerosas referências indiretas a Jesus na literatura judaica posterior, em sua maioria adversa. Os livros apócrifos do Novo Testamento se baseiam nele também, mas nenhum estudo chegou até as nossas mãos capaz de distinguir quanto dessa informação é digna de confiança e quanto não o é. A maioria das histórias dos livros apócrifos do Novo Testamento se baseia nos 4 evangelhos, pelo que também não tem valor independente. Não obstante, há certa quantidade de informações adicionais nesses livros que provavelmente é autêntica. Porém, os eruditos
sobre os livros apócrifos são poucos, pelo que fica extremamente limitado para nós o valor desses livros como fontes informativas dignas de fé. De modo geral, só nos resta pesquisar as páginas do Novo Testamento para que encontremos informações fidedignas acerca de Jesus. As 4 principais subdivisões da doutrina de Cristo são a deidade, humanidade, ressurreição e retorno. A deidade é exatamente o conceito de Jesus que finalmente veio a ser reputado ortodoxo, de conformidade com as páginas do Novo Testamento, através da explicação trinitária. Ao identificarmos a Jesus, adicionamos a isso o ensino da sua verdadeira humanidade e, mediante esses 2 conceitos, trinitário e humano, chegamos à verdadeira identificação. A palavra trindade, como eu já disse no podcast passado, não se encontra na Bíblia nem no Antigo nem no Novo Testamento, E foi empregada por um dos pais da igreja, no caso Tertuliano, já desde o fim do século II. Tornou-se uma parte formal da teologia cristã pelo século IV de nossa era. Essa é uma doutrina distintiva do cristianismo e reúne em uma única grande generalização, com referência ao ser e às atividades de Deus, todos os principais aspectos da verdade cristã. O vocábulo trindade é meramente uma tentativa teológica de definir em termos mais ou menos compreensíveis a substância de Deus, declarando que Deus é um em seu ser essencial, mas que a essência divina existe em 3 formas ou modos, cada uma constituindo uma pessoa, mas ainda assim de tal modo que a essência divina existe em cada uma dessas pessoas. Mas a grande realidade é que ninguém realmente pode compreender o que isso significa, mas tudo não passa de uma tentativa de esclarecer algo acerca de Deus. O conhecimento humano é tremendamente limitado, até mesmo quanto à questão material mais simples, pelo que também certamente é impossível para nós compreender realmente a essência e as manifestações de Deus. O que sabemos nos é transmitido em termos humanos, que compreendemos por meio de padrões humanos. Ninguém pode reivindicar para si mesmo grande conhecimento acerca da essência de Deus. Podemos conhecer um pouco mais acerca de suas obras, mas até mesmo nesse particular nossa compreensão humana é limitada pelo fato de que tudo nos chega em formas humanas e não divinas. Não é verdade? A segunda subdivisão da doutrina de Cristo é a humanidade. Jesus, o Filho de Deus, também se tornou homem. Certamente que o Novo Testamento ensina isso. O 2º capítulo de Filipenses ensina, bem definidamente, a humanidade de Jesus em sua encarnação. O Filho esvaziou-se não de sua divindade, mas de seus direitos e poderes, bem como de seu conhecimento como homem. Palmilhou pela vereda que os homens devem seguir e sob condições próprias aos homens. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, conforme nos ensina Hebreus 5, versículo 8. Também não sabia todas as coisas, verifique só Marcos 13, versículo 32, mas dependia de Deus e Espírito Santo, a fim de desenvolver-se como homem e tornar-se suficientemente poderoso para realizar os prodígios que fez. Sofreu as dores e tristezas próprias a todos os homens e no jardim do Getsêmani hesitou e enfraqueceu sob a tremenda carga. Contudo, foi vitorioso, não por ser Deus, embora o fosse, mas por causa daquilo que chegara a ser como homem. Jesus era verdadeiro homem, porquanto a reencarnação foi real. Algumas pessoas em nossos dias ainda acreditam em um Jesus docético. O docetismo era uma heresia do 2º e 3º século que negava a existência de um corpo material, físico, em Jesus Cristo, que era apenas, segundo eles, um espírito. O docetismo foi uma heresia que, embora ainda tenha alguns adeptos em nossos dias, como eu já falei, foi vencida pela Igreja de Cristo. Uma outra heresia combatida pela Igreja foi o monofisismo, que afirmava que Jesus só tinha uma natureza, que não era totalmente humana e nem totalmente divina, mas um misto de ambas. Mas essa heresia também foi vencida. Jesus, portanto, era o Deus-homem, porém verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como juntar esses pensamentos num só é algo impossível, pois o hiato entre o que conhecemos de Deus e o que conhecemos do homem é demasiadamente grande. Podemos descrever muita coisa do lado humano e pouquíssimo do lado divino. Mas é importante dizer que essa doutrina nos apresenta um paradoxo, isso é, um ensino que parece contradizer a si mesmo.
Mas, apesar de aparente contradição, suas implicações são importantíssimas, porquanto no Deus homem vemos revelados os propósitos de nossos destinos. Ele tomou sobre si mesmo a natureza humana, a fim de elevar-nos de nossa triste condição humana. Lindo, não é? Sim, nele nós seremos elevados a uma posição infinitamente superior. Sua vida tornou-se o padrão da nossa vida, não só moralmente, mas também no aspecto metafísico, porquanto não só procuramos imitar a sua vida, mas também seremos, um dia, transformados segundo a sua própria imagem, assumindo a sua essência. Essa é a mais alta promessa do Evangelho e, de fato, o ponto principal do Evangelho. Leia só o capítulo 8 de Romanos. O plano da encarnação que criou o Deus homem é o mesmo plano que nos eleva à alta posição na criação vindoura, como novas criaturas, como novos tipos de seres modelados segundo a personalidade do Deus homem, porquanto seremos coletivamente a sua plenitude, conforme nos ensina Efésios 1, versículo 23. Dessa maneira se vê a importância da identificação de Jesus, pois a descoberta de sua identificação é ao mesmo tempo a descoberta de nossa identificação. Glória a Deus! Ainda que nos seja impossível entender isso completamente, Jesus, sendo Deus, decidiu encarnar, nascendo de Maria e tornando-se ao mesmo tempo perfeito e completamente humano. O Deus encarnado tornou-se uma pessoa divino-humana, uma só pessoa, porém com duas naturezas, com todas as qualidades das duas naturezas, sem que elas se alterem pela coexistência da outra. Não havia uma esquizofrenia, nem a composição de um subdeus como super-homem. Esta encarnação foi fruto de um acordo da Trindade na eternidade, onde cada uma das três pessoas cumpriria um papel, uma missão. Mesmo sendo um com o Pai em poder, essência e autoridade, apenas como missão, Jesus veio enviado e obedecendo ao Pai, concebido pelo Espírito Santo. Verifique só em Mateus 1, versículo 18, João 4, versículo 34 e João 5, versículo 30. E você sabe quais foram as razões para a encarnação de Deus através de seu Filho Jesus? Nós podemos citar algumas aqui. Primeiro, tornar-se o mediador entre Deus e os homens, e para esse fim deveria ser Deus e homem. Verifique só em 1 Timóteo 2, versículo 5 e em Atos 4, versículo 12. Assim, só há um mediador, e esta é também uma mensagem central no cristianismo. A outra razão foi tornar-se Deus visível. Colossenses 1, versículo 15. A outra razão foi identificar-se com o homem a quem buscava alcançar, sentindo e sofrendo como ele, conforme nos ensina Hebreus 4, versículo 15. Podemos dizer também que ele encarnou para cumprir o pacto que falhara em Adão, o primeiro homem. Sim, o pacto falhou por causa de Adão, mas em Cristo ele cumpriu perfeitamente o pacto. Ele deveria ser homem, sem ser descendência de Adão. Veja Gênesis 5, versículo 1 a 3, Romanos 3, versículos de 10 a 18 e Romanos 5, versículo 12. Outra razão da encarnação de Deus através de Jesus é exatamente o fato de que, sem culpa própria, ele poderia pagar o preço do pecado como perfeito fiador. Hebreus 2, versículo 17. Outra razão foi mostrar ao homem o caminho a seguir da perfeita vontade do Pai. E outro motivo para sua encarnação foi que ele, sendo Deus, iria suportar toda a angústia e o peso do pecado de todo mundo na cruz, vencendo assim a morte, aplicando a todos nós os efeitos de sua obra e ascendendo ao céu. Ele poderia assentar-se à direita do Pai, sendo o Rei e soberano Senhor sobre todas as coisas. Como homem perfeito e impecável, habilitou-se a nos compreender perfeitamente e a advogar e interceder por nós. Morto sem pecado, habilitou-se a nos redimir, expiar nossos pecados, reconciliar-nos com o Pai e assim então possibilitar a nossa justificação. Só como homem ele pôde fazer tudo isso. O Concílio de Calcedônia, no ano 451, afirmou, enfim, que Jesus era verdadeiramente homem e Deus e que estas duas naturezas, a humana e a divina, existiam sem mistura, separação ou divisão, mantendo seus próprios atributos. Eram inconfundíveis e imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. Ele é o Senhor Jesus Cristo, conforme nos diz o Evangelho de Lucas 2, versículo 11. Jesus
é o seu nome humano, pessoal, nome de batismo, o qual constava em sua certidão de nascimento, e como hábito no Oriente trazia o significado mais forte de seu caráter ou missão. Jesus significa, portanto, Jeová é a salvação. Lucas 1, versículo 31 ao 33 e Lucas 2, versículo 14. Seu título Senhor, atribuído a ele desde logo e por ele reivindicado, é o seu título divino. Atesta e identifica com sua divindade. O nome Senhor Deus no Antigo Testamento, sempre e só atribuídos ao Deus Pai, é o Kurios do Novo Testamento. Verifique só em Lucas 1, versículo 32, João 13, versículo 13 e 14, João 20, versículo 28, e compare só os textos de Isaías 7, versículo 14, com Mateus 1, versículo 23, e Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, com Mateus 4, versículo 7. O nome Cristo não é seu sobrenome e nem nome composto, como Luiz Abreu, ou Eduardo Felipe, ou João Carlos, mas significa Messias em hebraico, ou ungido em grego. É seu título de ofício. Veio prometido em todo o Velho Testamento e cumpriu cada uma dessas profecias como Messias de Deus e foi ungido, recebendo a unção do Espírito Santo para realizar seu ofício e sua missão. Verifique só em Mateus 3, versículos 16 e 17. Lembramos que a unção, o derramar do azeite sobre a cabeça, simbolizando a aprovação e a capacitação de Deus, só era feita no Antigo Testamento sobre os reis, profetas e sacerdotes. Exatamente o mesmo tríplice ministério que Jesus veio realizar. Jesus era rei, era profeta e era sacerdote. Verifique só em Êxodo 30, versículo 30, Hebreus 4, versículo 14 a 16, 1 Samuel 16, versículo 1 ao 13, e Lucas 1, versículo 31 ao 33, e 1º livro de Reis 19, versículo 16. A terceira subdivisão da doutrina de Cristo é a ressurreição. À luz dos evangelhos, podemos afirmar que a sua morte foi a apoteose de sua missão. Muitos que até hoje não compreendem a missão de Cristo consideram-no um idealista que ao final sucumbiu, ou seja, foi vencido e derrotado. Ao contrário, todo o Evangelho revela que ele veio vocacionado para a cruz e que ele estava bem consciente disso todo o tempo, sabendo que a cruz lhe chegaria, contudo, no momento exato. Vejam os textos de João 2, versículo 4, João 5, versículo 28, João 7, versículo 30, João 8, versículo 20, João 13, versículo 1, João 16, versículo 4 e João 17, versículo 1. E o que era essa hora que chegara, e na qual Jesus seria então glorificado? As últimas palavras de Jesus dizem exatamente que hora era essa. Jesus ressuscitou. E a ressurreição é a consumação de tudo. O corpo de Jesus dormiu até o primeiro dia da semana, pela manhã. Pois após isso o túmulo e a morte não o puderam conter. Ele ressuscitou. O impacto foi tão grande que podemos ver os seus efeitos nas narrativas do fato. Essas narrativas são fragmentárias e certamente diferem umas das outras quanto aos detalhes e às sequências. É muito difícil preparar uma harmonia entre as 4 narrativas que possuímos nos evangelhos, porque é óbvio que os autores dessas narrativas tinham pouco interesse em descrever minuciosamente tudo quanto aconteceu e na ordem das ocorrências. Escreveram apressadamente, aproveitando os relatos de que dispunham, transmitindo-nos o fato espantoso da ressurreição, sem se importarem muito com os pormenores. Jesus estivera morto. Os discípulos tinham sido assaltados pelo medo e se tinham ocultado por não quererem compartilhar da mesma horrível sorte. Mas agora, as notícias se espalhavam rapidamente que Jesus estava vivo novamente e que já aparecera a algumas mulheres. A notícia foi crescendo intensamente ao passar de boca em boca. Um rumor ajuntava que Pedro também já vira Jesus. Esta última notícia foi melhor recebida, porque de uma mulher se poderia esperar que propagasse notícias exageradas, mas Pedro era mais digno de confiança. Era assim que eles pensavam naquela ocasião. Então, a história adquiriu furos de maior evidência ainda, porque alguns dos 11 já o tinham visto, e também outros que não pertenciam a esse grupo mais seleto de discípulos. E finalmente todos os 11, com exceção de Tomé, chegaram a vê-lo.
Tomé disse que não creria enquanto não visse Jesus e o apalpasse, mas certamente seu coração bateu descompassado por quanto esperava contra a esperança que essas narrativas estivessem baseadas em fatos. Então, finalmente o próprio Senhor apareceu no meio deles, um tanto diferente, mas perfeitamente reconhecível. Ao ver as suas cicatrizes, as cicatrizes dos cravos em suas mãos e pés, e ao ver a cicatriz deixada pela lança, Tomé exclamou: Senhor meu e Deus meu. Verifique só em João 20, versículo 28. As narrativas dos evangelhos são eternas e imperecíveis, mas não representam os relatos mais antigos sobre o novo e espantoso acontecimento, a ressurreição de Jesus. Os relatos de Atos 2, versículo 24 e 32, Atos 3, versículo 15, Atos 4, versículo 10, Atos 10, versículo 40 e etc. E os de Paulo, 1 Coríntios 15, versículo 8, Romanos 1, versículo 4 e etc., são mais antigos do que os próprios evangelhos. Paulo diz-nos que mais de 500 irmãos viram a Jesus de uma só vez, e quando esse apóstolo escreveu, a maioria deles ainda vivia, pelo que seria fácil falar em testemunhas oculares. O cristianismo fez depender o seu destino e a sua natureza sem par da exatidão histórica desse acontecimento, da ressurreição. Ela demonstra o poder eterno do Cristo, bem como nossa fulgurante esperança futura, porque se a morte não pôde reter uma alma ou um corpo, então nos está assegurada a vitória final. Amém? Paulo reverberou a grande afirmativa cristã quando declarou: porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Atos 26, versículo 8. Confira só. Certamente que esse evento não é incrível como o clímax da vida de Jesus Cristo, que desafia toda descrição no que diz respeito ao seu poder, à sua beleza, à sua graça, ao seu significado e à sua esperança. A morte não pôde reter um homem como ele. A ressurreição ilumina, esclarece e confirma a doutrina de Jesus Cristo como Filho de Deus, Deus encarnado. Sua ressurreição é forte e definitivo testemunho de sua obra e divindade, da inspiração de centenas de pessoas pela qual deram sua vida e missão. É a força que consume sua obra, dá destino e finalidade a tudo que ele veio fazer. O poder que o tirou do túmulo é o poder explosivo, é o dinamite que transformou homens simples e comuns ao longo dos séculos em cristãos, abraçando a fé evangélica de um homem humilde que passou por aqui há 2000 anos, viveu só 33 anos e só teve 3 anos de ministério. Como a evidência da ressurreição, seu poder extraordinário e incomparável, nunca pôde ser cabalmente desmentido, então a realidade da ressurreição tem sido nublada e obscurecida ante os olhos e consciência dos homens, tal como uma catarata nos olhos espirituais ou um Alzheimer na fé. Há uma doentia apatia para com o Cristo real, segundo revelado nas Escrituras. Não deixe de ler 1 Coríntios 15, versículo 1 ao 28. A quarta subdivisão da doutrina de Cristo é o retorno. Jesus vai retornar à Terra em algum momento no futuro. A imagem do Messias no Velho Testamento era bastante incerta. Algumas das passagens proféticas falavam de um Messias humilde, enquanto outras falavam de um rei glorioso e poderoso. Tão incrível era o contraste entre os dois tipos de passagens que alguns estudiosos do Velho Testamento acharam que seriam dois Messias. Com a revelação adicional do Novo Testamento, agora sabemos como unir essas passagens. Jesus veio na primeira vez como um servo humilde e morreu pelos pecados da humanidade. Depois de ter ressuscitado, ele ascendeu aos céus para se sentar ao lado de Deus Pai. Algum dia, no futuro, de acordo com a profecia bíblica, e pode ser logo, tá? Jesus vai retornar à Terra como um rei poderoso e glorioso para instituir a justiça sobre ela. A passagem central sobre isso é Tito 2, versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O tema da volta de Cristo é muito intrigante e cercado de muitos mistérios. Na Bíblia encontramos evidências claras do retorno de Cristo à Terra, porém em sua infinita sabedoria aprove ao Senhor que nós não soubéssemos os detalhes de sua vinda, principalmente detalhes sobre o dia do seu retorno.
Deus quer que vivamos plenamente aqui, glorificando o seu nome em toda a atividade que Ele colocar em nosso coração para ser feita. A volta de Cristo é um fato que é extensamente apresentado nas Escrituras. No Novo Testamento, fala-se mais de 300 vezes sobre o tema. Os capítulos 24 e 25 de Mateus e 1º e 2º Tessalonicenses falam quase que exclusivamente sobre a volta de Cristo. É importante olharmos para essa doutrina com enorme quebrantamento. A doutrina, apesar de ser um fato bíblico, é bastante negligenciada pelos cristãos. Uma das causas é a nossa tendência à letargia espiritual. À medida que ficamos imersos no cotidiano e nos problemas da vida, ficamos distantes dessa verdade de que nosso Senhor virá outra vez. As passagens bíblicas que eu vou ler agora servem para nos relembrar dessa doutrina e nos despertar para que a contemplemos. João 14, versículo 3. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E Mateus 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Esses textos são afirmações do próprio Jesus Cristo, demonstrando que Ele retornará um dia. Espero que você tenha gostado do podcast de hoje. Vamos ficar por aqui. Semana que vem voltaremos com a graça de Deus, se assim Deus nos permitir. E já fica o convite para que você curta aí, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus contatos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp também. Aproveite para curtir o vídeo de estudo também dessa semana, vídeo maravilhoso, e no qual temos estudado todos os dias aqui no nosso devocionário diário. Participe disso também. Participe também da nossa corrente de oração e intercessão toda segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite aqui no canal. Sua vida vai ser muito abençoada, pode ter certeza. Que o Senhor Deus continue te abençoando sobremaneira. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja todos os dias sobre a sua vida, te conduzindo mais e mais, e mais e mais e mais e mais, para que a missão do Senhor Jesus seja realizada na sua vida. Amém? Até o próximo vídeo.